Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de História. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar sua curtida, que ajudará no crescimento do canal. E com isso, nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a exumação dos restos mortais do imperador Dom Pedro I do Brasil, conhecido em Portugal como Dom Pedro IV. A palavra usada no título desse vídeo foi exumação, mas a palavra correta a ser usada é pesquisa arqueológica. O imperador Dom Pedro I do Brasil, conhecido em Portugal como Dom Pedro IV, faleceu no Palácio de Queluz no dia 24 de setembro de 1834. O antigo imperador do Brasil morreu jovem aos 35 anos de idade, em decorrência de uma doença pulmonar chamada tuberculose. Assim que faleceu e como era seu desejo, o coração do monarca foi retirado, colocado em um recipiente e guardado na Igreja da Lapa, localizada no Porto, Portugal. Em seguida, o corpo de Dom Pedro, o Duque de Bragança, foi sepultado no panteão da dinastia de Bragança, na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, Portugal. No Brasil, no ano de 1952, foram finalizadas as obras de construção da Cripta Imperial, localizada no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O monumento havia sido construído para abrigar os remanescentes humanos dos monarcas responsáveis pela proclamação da independência do Brasil, ou seja, o corpo da Imperatriz Maria Leopoldina de Habsburgo-Lorena e o corpo do imperador Dom Pedro I. Posteriormente, o corpo da segunda esposa de Dom Pedro I, a Imperatriz Amélia de Lottenberg, que não estava presente no processo de independência do Brasil, também foi sepultada no local. No ano de 1972, os restos mortais de Dom Pedro I foram transladados para a Cripta Imperial no Monumento à Independência do Brasil, em São Paulo. Apesar de passar por algumas reformas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o local por muito tempo ficou esquecido pelas autoridades, sofrendo por décadas com infiltração de água e falta de manutenção. Alguns visitantes da Cripta Imperial chegaram a relatar a falta de limpeza e o mau cheiro de urina no local. Pensando na preservação dos remanescentes humanos dos primeiros imperadores, a arqueóloga e historiadora Valdirene do Carmo Ambil decidiu contar um projeto de mestrado de arqueologia forense aplicados aos remanescentes humanos dos primeiros imperadores do Brasil, depositados no Monumento à Independência. A arqueóloga decidiu buscar respostas sobre esses despojos, seu estado de conservação, bem como do material associado, visando a preservação e possível restauro. Lembrando que todo esse trabalho foi feito como dissertação de mestrado em arqueologia, apresentado ao programa de pós-graduação em arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. O projeto de Valdirene foi apresentado à USP em 2010, e os trabalhos de campo na cripta foram executados entre os meses de fevereiro e setembro de 2012. Entretanto, o trabalho só veio a público em fevereiro de 2013. Os restos mortais de Dom Pedro I foram submetidos a uma tomografia computadorizada com 10 vezes mais resolução do que um exame comum. Pesquisas arqueológicas realizadas nos despojos do imperador Dom Pedro I e IV de Portugal.
Sobre Dom Pedro I, os resquícios de vestimenta e as comendas encontradas na urna funerária mostram que Dom Pedro I foi enterrado com as honras destinadas à época aos generais portugueses. Sabemos que no ano de 1823, Dom Pedro I, que amava velocidade, sofreu uma grave queda de um cavalo. Os médicos da época concluíram que o imperador havia contundido a clavícula esquerda, o quadril e 2 costelas. Posteriormente, no ano de 1829, o imperador sofreu outra queda e parece ter quebrado outros ossos, segundo os relatos dos jornais da época. Segundo as análises realizadas nos restos mortais do imperador, foi constatado a presença de fratura de 4 costelas do lado esquerdo, que confirmam os relatos sobre as 2 quedas de cavalo que teriam vitimado o imperador. A análise dos ossos mais longos do corpo permitiu concluir que o imperador era fisicamente forte. Tinha baixa estatura para os padrões atuais, mas era normal para os padrões dos portugueses e brasileiros do século XIX. Uma estatura aproximada de Dom Pedro I foi entre 1,66 m e 1,73 m. Todo esse trabalho e pesquisa estão na dissertação de mestrado da historiadora e arqueóloga Valdirene Ambil, que está online no site da USP, disponível em download gratuito. Irei deixar o link na descrição desse vídeo. Já temos vários outros vídeos aqui no canal sobre o primeiro imperador do Brasil. Clique e assista. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.